para tirar todas as suas dúvidas. A gente vai colocar o número do WhatsApp também sobre essas alterações em bebês. Eu converso com a ortopedista pediátrica, a doutora Jaqueline Leite, que já está aqui a postos. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Bem-vinda ao programa. Tão importante esse assunto para as mamães, vovós, para as futuras mamães, não é verdade? A gente entender direito o que pode acontecer com o bebê. Por que acontece a luxação? É na hora de tirar? É um parto normal? Parto cesárea também pode ter? Como é que é? Então, na verdade, a displasia do quadril, ela é uma doença que a gente não sabe exatamente qual a causa dela. Sei. Não tem a ver com o tipo de parto da criança. Não tem a ver? Não, Porque não tem me a falaram ver. que era ocasionado no parto. Não, não é. Não é algo doloroso. Não é como, por exemplo, sofrer um acidente e sofrer uma luxação do quadril. É algo que aconteceu dentro do útero, tá? Principalmente... Então é na formação? Isso, é na formação. Então eu vou me corrigir, falei que era ocasionado no parto. Não é ocasionado no parto, é na formação do bebê. Perfeito, é na formação do bebê. Então, quando o bebê está formando, os ossos, eles estão em formação. E para o quadril se formar, o osso do fêmur, ele precisa estar em contato com o osso do quadril, para que ele se forme adequadamente, certo? Nos bebês que estão sentadinhos no útero da mãe, principalmente com a perninha encostada aqui na barriguinha, esses são os bebês que têm a maior chance de nascerem com a displasia do quadril. Tá, então são os bebês sentados e que são... Perfeito, que estão com a perninha para cima, assim. Porque eles podem Que geralmente são os bebês que precisam de cesárea, né? Exatamente. Eles podem estar sentados com a perninha dobradinha ou com a perninha assim. Tá. E você vê a partir de quanto tempo? Isso você vê... Quantas semanas? Isso, assim que a criança nasce, já é uma recomendação do Ministério da Saúde que o pediatra faça um exame na criança ao nascimento e antes dele ir embora para casa. Mas por imagem você não consegue já ver? Não. Dentro do útero, não. Não? Só depois do nascimento. Só tem esse sinal que, de repente, o bebê que está sentado pode... Isso, então, perfeito. esse que tem mais que fazer... Tem mais chances, né? Certo. O bebê que está sentado. A gente tem aqui exatamente a imagem do que você estava falando. Então, perfeito. descreve pra gente de novo o bebezinho A. Os 3 bebês, eles estão sentados na barriguinha, né, da mãe. Só que o bebê C é o bebê com maior probabilidade de ter a displasia luxação do quadril. Okay. De qualquer maneira, qualquer bebê nessa posição deve receber um exame físico mais específico e passar pela avaliação do ortopedista pediátrico. Isso é obrigatório em qualquer maternidade ou não? Isso é uma recomendação, tá? Então você, mamãe, que no exame de imagem você percebe que o seu bebê está no formato C, com as perninhas pra cá, então você pode exigir esse exame, né? Porque às vezes a gente tá lá e não sabe, ou vovó que tá acompanhando, né? Você deve perguntar, né, para o pediatra que assistiu o seu bebê nascer, se foi feito esse exame. Entendi. Exigir é uma palavra um pouco forte, né? É. Você pede com educação e tal. Mas é importante que a gente saiba, porque Isso, na perfeito. hora do parto você fica lá né? Então são exames importantes que pode prevenir e a gente já vai falar o que acontece quando a gente não trata essa displasia no quadril. Tem mais alguma foto, doutora? Eu acho que tem, né? A e a B. Isso. Esse aqui é o exame que é feito na maternidade e também pelo ortopedista pediátrico que recebe uma criança com a suspeita da displasia. Você percebe ali na A que a cabecinha do fêmur, ela tá fora do encaixe, Sei. certo? Isso é a luxação do quadril. Sei. Se o bebê nascer com essa luxação, a gente faz uma manobra para tentar colocar a cabecinha do fêmur no lugar. Isso é manual mesmo? Manualmente, porque tá bem soltinho. Ela entra e sai do lugar. E daí você consegue sentir um cloquezinho quando você coloca ela no lugar. E esse é o sinal positivo. Certo. Certo? E a B? A B é quando você fez a manobra e colocou a cabecinha no lugar. Ah, tá bom.
Ok, certo. Eu já vou mostrar as outras imagens que você trouxe, doutora. Eu vou pedir um minutinho e, inclusive, a gente vai falar, obviamente, o que um bebê, um recém-nascido com luxação, com essa displasia, o que pode ocasionar, quando deve ser tratado. Já vou deixar nas perguntas. Quando deve ser tratado, como vai ser tratado, o uso do suspensório, que é fundamental, não é, Exatamente. doutora? Para melhorar, enfim, tudo isso daqui a pouco. Se você quiser fazer uma pergunta, já manda no 0 operadora 12 99727 6383. Só um minutinho, eu já volto. É isso aí. Agora vamos voltar ao nosso assunto. Continuando falando de saúde, a gente está entrevistando a doutora Jaqueline. Doutora Jaqueline, ela é ortopedista pediátrica, falando sobre luxação de quadril em recém-nascido. Doutora, o que quer dizer essa foto aí? É uma imagem, né? Isso, de raio-x, é isso? Isso, perfeito. É um raio-x da bacia de uma criança de 6 meses de idade. O que tá diferente aí? Você percebe que aqui, desse lado, que lado na esquerdo. verdade, isso, que é o lado direito da criança, como se a gente estivesse olhando a criança de frente. Você percebe que tem uma bolinha ali na cabeça do fêmur. Entendi. Vamos até a imagem, Isso. claro. Essa bolinha aqui? Isso é a cabeça do fêmur, certo? Certo. E você percebe que tem um encaixe, que ele é bem redondinho, onde a cabeça do fêmur fica. Desse lado, existe um atraso de formação da cabeça do fêmur, que é característico dessa doença. E o quadril, o acetábulo, que é o encaixe, ele não tá tão redondinho. Você consegue perceber? Consigo. Ó, essa Será que inclinação Pode e essa inclinação. Entendi. Nossa, Certo? Totalmente. Totalmente. Né? Dá pra ver. Isso. E o que uma criança que tem luxação, displasia do quadril, ou recém-nascido, o que pode acontecer? Ele não vai andar direito? Como que é? Se ele tiver uma luxação do quadril, assim que ele começar a andar, ele vai mancar para andar. Ele não vai ter dor. Isso é importante. E isso é um dos motivos pelos quais, às vezes, atrasa o diagnóstico. Sei. Porque a criança não vai vai reclamar. reclamar. Às vezes, a mãe, ela só consegue detectar porque a professora fala, olha, sua filha está mancando demais na escola. Isso com o quê? Quando começa a andar, né? Que é quando 2, percebe, 1 ano e pouco. Entendi. Né? Tá. Mas antes disso, em casa, ao trocar a fralda, você pode perceber que um dos lados vai abrir menos do que o outro, a perninha. Ah, tá. E esse é um dos sinais também, para você se preocupar. Então, vamos retornando aqui. Primeira coisa, se você percebe que o bebê está sentado, e principalmente com as perninhas assim, em imagem, seria bom fazer o exame, o pediatra fazer o exame específico. Isso. Se detectar que tem a luxação no quadril, a gente vai tratar e vamos falar do tratamento. Se não fizer o exame, tem que prestar atenção se o bebê tá mole, ou só quando ele andar, não dá pra ver antes? Na verdade, o ideal é que todo bebê, até os 3 meses de idade, passe com um ortopedista pediátrico ou que mesmo o pediatra faça esse exame. Tá. Esse exame não fecha o diagnóstico, é uma suspeita. Sim. O que deve ser feito é o exame de ultrassom do quadril. Tá. Esse sim é o exame que vai dizer, olha, está luxado ou não está luxado, só está displásico. Entendi. Então é esse exame que vai fechar o diagnóstico. E se a criança tratar nesses 2 anos, 3 anos, ela volta totalmente ao normal? Totalmente ao normal, ela volta se ela iniciar o tratamento até os 4 meses de vida. Sei. Tá? Depois dos 4 meses, já tem alguns estudos dizendo que o quadrilzinho não vai ser totalmente normal. Ela vai ser uma criança que vai brincar, vai correr, mas talvez quando ela tiver por volta dos 40 anos, 50 anos, ela vai ter uma artrose precoce do quadril. Então vamos fazer esse exame voando. Tratamento. O suspensório é o melhor tratamento ainda? O suspensório... Pode pegar o bebê. O suspensório é o suspensório de Pavlik. Ele é o tratamento indicado para bebês até 6 meses de vida. Certo? Quanto Depois, tempo vai ficar com o suspensório? Normalmente você fica em torno de 3 meses com suspensório. É pouco.
E aí você consegue corrigir essa luxação? Isso, daí ela vai corrigindo sozinha. Conforme o bebê vai chutando, a cabecinha do fêmur vai entrando no lugar e moldando o encaixe. O bebê sente alguma coisa com o suspensório, você acha ou não? Na verdade, quem sente mais são os pais, São os pais, né? É. Vamos colocar o suspensório pra gente ver? Vamos. É difícil, né? Mas a gente acaba orientando os pais, né? Como que se coloca. Ele é feito com várias tiras, então a gente costuma marcar no suspensório como que o pai deve tirar. Mas a pessoa não deve comprar um suspensório sem passar num ortopedista antes de ser indicado, né? Não, mesmo porque o uso errado do suspensório pode causar problemas para o quadril do bebê, tá? Então, eu posso Pode colocar aqui, fica à vontade. Perfeito. Então, o suspensório, ele tem uma tira que vai no peitinho da criança. Essa tira é a primeira tira que deve ser colocada. Em 3 meses, então, consegue... Mas daí vai meio que mensalmente no ortopedista? Ele vai semanalmente, enquanto o quadril estiver fora do lugar. Tá. Depois que o quadril entrou no lugar, daí ele pode ir depois de 3 semanas, às vezes depois de um mês. Então, quem, por exemplo, tem 70 anos, sofre de muita artrose, artrite, que como na época não tinha, pode ser por causa de displasia. Olha, gente, é impressionante. Então, no futuro, como a gente vai ter muito mais imagem, muito mais recursos, as pessoas não vão estar mais doentes e vão poder envelhecer com mais saúde. Perfeito. Esse é o nosso objetivo, né? Então, aqui é o suspensório, eu pego o bebê, coloco aqui assim, e a primeira coisa que eu vou fazer é colocar a tira do peitinho dele, tá? Depois disso, eu vou prender as tiras aqui para que a tira do peitinho não caia. Então, eu prendo como se fosse um suspensório mesmo, né? Até aqui. Bebê com de 0 a 3, né? Isso, ideal até os 3 meses, né? Fica 24 horas com suspensório? Ele fica 24 horas com suspensório. Só pra tomar banho e tudo, Em alguns casos, a gente libera para tomar banho, tirar. Em outros casos, ele não tira nem pro banho. Ele só vai tomar banho de paninho no início do tratamento. Certo. Tá? Então, para você colocar a tirinha, você coloca aqui no pezinho, você prende o pé. Essa tira da frente é a tira que vai flexionar o quadrilzinho da criança. Esse bebê não flexiona muito, mas ficaria assim, flexionado. Porque com a luxação, ele não flexiona muito, é isso? Não, ele flexiona, é que esse bebê aqui, esse boneco não tá flexionando, mas... Inclusive o bebê, né, vai ter que ter um mas cuidado ele é um especial excelente com o bebê. Esse boneco. Ele é bom porque ele não se mexe e tal, né? Pra colocar num bebê... Não, mas verdade, a mãe aprende tudo. Tudo, Quando com certeza. Em relação ao filho, né, mãe, vó, todo mundo aprende. Com certeza. E essa tirinha posterior, ela vai segurar a perninha e não deixar a perninha ficar fechando. Tá bom. Tá? Porque o que a gente quer é que o bebezinho fique nessa posição de sapinho, assim, para que a cabeça do fêmur fique sempre em contato com o encaixe. Certo. Tá? Bom, acho que deu pra gente perceber. Aí depois tem todos os cuidados, né? Pra lavar, principalmente ao bebê que não vai poder tomar banho, né? Isso. E tudo, mas até os 4 meses, se usar o suspensório direitinho, passar pelo ortopedista pediátrico, direitinho, as chances de melhora são quase que 100%. 98% de chances de só precisar do suspensório se você iniciar o tratamento precocemente. Aí a mãe descobre com 1 ano, quando o bebê tá andando. E aí, qual é o tratamento? Daí o tratamento já tem que ser cirúrgico. Cirúrgico? No bebezinho? No bebê. E aí, o que vocês fazem? Bom, até 1 ano, a gente leva para o centro cirúrgico, o bebê vai precisar de anestesia geral para dormir. E daí, às vezes, a gente precisa só cortar o tendãozinho da virilha e pôr um gesso. Certo. O gesso vai da barriga até os tornozelos, tá? Nas 2 perninhas. E ele tem um buraquinho para as necessidades e para a higiene. Depois de 2 anos de idade, já é uma cirurgia bem mais complicada. Você tem que cortar o ossinho da bacia para que ele
forme adequadamente, às vezes até cortar o ossinho do fêmur para ele conseguir encaixar. E se ele tem 8 anos de idade? Com 8 anos, o tratamento já é controverso, tá? Não sabe se mesmo com a cirurgia vai adiantar. Isso. Quantos bebês, doutora, mais ou menos, não sei se tem essa estatística, deve ter, né? Que nascem com esse tipo de luxação e displasia no quadril? Normalmente, com o quadril luxado, a incidência é de 1 para 1000. 1 para 1000. Com o quadril displásico, ou seja, ele tá no lugar, mas o encaixe não tá redondo, tá um pouquinho assim. Daí já são 10 para 1000, 10 para 1000. aproximadamente. E a mãe pode ter algum tipo de prevenção ou ela não tem controle com relação a isso? Na Ela gestação? não tem controle. É genético? Se alguém tem, por exemplo, meu pai teve displasia, pode ser que a minha filha tenha? Sim, tem algum fator genético associado, sim. Mas ainda não sabem, né? Não tem assim um modelo que você diga, olha, se você tem fator genético, se você... Não tem ainda algo assim para você falar, né? pra então, você ter certeza. o mais importante então, de tudo isso é o bebê nasceu, faz o exame. Isso, faz perfeito. o exame. Tem um nome esse exame mesmo? Tem. O teste que a gente faz é o teste de Barlow e de Ortolani. São os dois Barlow testes. e Ortolani. Isso, que é esse teste de mexer no quadrilzinho. Tá? Ele é feito tanto pelo pediatra quanto pelo ortopedista, tá? Às vezes o teste pode ser negativo e ainda assim a criança ter o problema. Então, você faz o teste uma vez, mas se a criança tem muito... estava sentadinha no útero, é menina, primeiro filho, isso são fatores de riscos, né? Ser menina, primeiro filho, acontece mais com essas características. Daí você precisa repetir esse exame e procurar um especialista. Por que menina tem mais? Não se sabe. E primeiro filho também não se sabe. Não. Talvez, tem suspeitas de que porque primeiro filho, o útero ainda tá mais rígido, sabe? Então o bebê fica um pouquinho mais espremido, sabe? Quando é segundo filho, que a barriga cresce bem mais rápido, né? Parece que o útero já tá um pouquinho mais complacente. Então pode ser por conta disso. Tá. Eu quero ver se já tem pergunta no WhatsApp para a doutora. 0 operadora 12 997 27 6383. Quero dar um Instagram da doutora, que é doutora.jaque.leite. doutora.jaque.leite no Instagram. E também o e-mail, que é doutora.jaque.leite@gmail.com. É isso aí. A gente vai para as perguntas ou vamos deixar as perguntas diretas? Tá bom. Então vamos direto, as pessoas vão mandar para você, tá, doutora? Muito obrigada por todo esse esclarecimento. Eu consegui entender, espero que as pessoas tenham entendido e vamos atrás do exame de ver direitinho o seu bebê. Sim. Obrigada, doutora. Um grande beijo. Obrigada e até a pelo próxima, convite. tá? Volte outras vezes.